Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38. Genealogia de Jesus aos olhos dos homens. Número 55. Jesus, espírito de pureza perfeita e imaculada, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, é estranho e anterior às gerações humanas que o têm sucessivamente habitado. Apareceu na terra, já o sabeis, desde que vos revelamos a sua origem espiritual, com corpo fluídico de natureza perispirítica, visível e tangível sob a aparência da corporeidade humana, por efeito de incorporação segundo as leis dos mundos superiores, apropriadas aos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrenos. Esse segredo de além-túmulo, também o sabeis, não devia ser revelado, conhecido, antes do tempo determinado pelo Senhor, antes da época atual em que se inicia a era nova do Espiritismo e em que os progressos realizados vos tornaram capazes de receber essa revelação. Não vos preocupeis com o ter Jesus de Nazaré contado aos olhos dos hebreus, aos olhos dos homens, este ou aquele patriarca entre os seus antepassados carnais. Percorrei-lhe a genealogia espiritual e remontareis a Deus, Criador imediato e único de tudo que é puro e perfeito. Demais, nenhuma atenção merece essa genealogia humana atribuída a Jesus por exigências da época. Destituída de interesse, ela em nada influi nos fatos constitutivos da missão messiânica, nem na obra de regeneração da vossa humanidade executada pelo desempenho dessa missão. Qual então a razão de ser da genealogia humana atribuída a Jesus? Compreendei bem a necessidade que há de se materializarem os fatos para os tornar acessíveis à matéria. Preciso era, naquela época, que se usasse para com os homens de uma linguagem que pudesse ser compreendida e, sobretudo, escutada, em um meio que fora preparado desde muitos séculos. Segundo as tradições hebraicas e as interpretações dadas às profecias da lei antiga, o libertador prometido, o Cristo, havia de nascer em Belém, tendo por pai um descendente de Davi, sendo, pois, ele próprio, pela descendência, um filho de Davi. A grande obra da redenção estava preparada desde a origem tradicional dos tempos, sem que o homem o percebesse, nas condições sucessivamente apropriadas às épocas e às inteligências. Para a execução dessa grande obra, Maria e José, espíritos perfeitos, este, porém, menos elevado do que aquele, nenhum dos dois puro desde o início, ambos inferiores, portanto, a Jesus, Maria e José, dizíamos, encarnaram cada um no meio depurado, com o encargo de auxiliarem o Messias na sua missão terrena. A pureza de Maria e de José não podia compadecer-se com um meio impuro. Cada um, por isso, escolheu uma família que lhe fora de antemão preparada, composta igualmente de espíritos superiores, se bem que menos elevados do que os deles. Eis como, remontando de geração em geração,
ireis encontrar o homem com todos os seus instintos brutais. Como sabeis, enquanto durasse a missão terrena de Jesus, Maria tinha que ser considerada pelos homens sua mãe e José seu pai, de modo que, dada a descendência deste, Jesus tinha que ser considerado filho de Davi. O homem, para compreender, precisava lhe pusessem sob a vista um ponto de partida de onde lhe fosse possível seguir em linha reta. Aquelas coisas eram ditas aos hebreus que estavam sujeitos à lei de Moisés, que se governavam pelas tradições vindas de muitos séculos atrás e cuja origem se perdia na noite dos tempos. Forçoso era, portanto, que para lhes guiar as inteligências, o caminho seguido fosse o que eles tinham o hábito de trilhar. Efetivamente, qual o tronco que se lhes indicou a genealogia atribuída a Jesus? Adão, primeiro ente material saído das mãos do Senhor. Já não ignorais, por quantos tempos caminharam, as inteligências se desenvolveram e o progresso das ciências se operou, que a criação do primeiro homem num paraíso, num jardim de delícias, dentro do qual se encontravam a árvore da vida e a da ciência do bem e do mal, é uma figura oriunda da necessidade de se aproximarem os ensinamentos à inteligência humana. Quão poucos são ainda entre vós os que se mostram aptos a compreender uma existência que não teve começo e não terá fim. Figuradamente, a genealogia de Jesus remonta a Adão, como remonta a Deus a criação do corpo formado de limo. Naquela época, porém, tão formal desmentido a letra da Gênese, houvera revoltado as massas, inquietado os fracos e retardado a marcha da obra de regeneração. De acordo com essa genealogia humana, quer segundo Mateus, quer segundo Lucas, qual a descendência atribuída a Jesus? A de filho de Davi por José, que é seu pai, aos olhos dos homens, e que por sua vez também aparece como descendente daquele profeta. Foi com o fim de ligar o nascimento de Jesus a Davi que se estabeleceu a genealogia, tanto segundo Mateus como segundo Lucas. Ela é o fruto das pesquisas realizadas com esse objetivo, mas fizera-se a noite dos tempos e muitos nomes foram introduzidos em lugar de outros que eram ignorados e se supunha deverem existir. Pouco importam, porém, os nomes. As relações genealógicas existem pela filiação das famílias. Não vos embaraceis com as diferenças que as duas genealogias apresentam. São puerilidades. O tronco era o mesmo. De confundirem filhos de dois irmãos, nasceu a confusão dos nomes que algumas vezes pertenceram aos mesmos indivíduos. Não vos sucede usar de muitos nomes em consequência de adições ou de mudanças devidas à vaidade, e não é muito natural e provável que no futuro os que vos pesquisarem os atos tomem um desses nomes por outro, sem que o indivíduo deixe de ser o mesmo? Assim, com relação aos nomes, um dos evangelistas seguiu um dos ramos e o outro um ramo diverso. Ambos os ramos, porém, pertenciam ao mesmo tronco. Não há obras humanas impecáveis. O essencial para os hebreus era a origem, e as duas genealogias são acordes em apresentar José como descendente de Davi. Quanto a Maria, não vos admireis de que não figure na genealogia humana atribuída a Jesus. Entre os israelitas, as filhas não eram tidas em conta, como não o são entre as vossas raças nobres, para a perpetuação do nome. Maria pertencia à tribo, era quanto bastava que se soubesse. Não vos detenhais nas controvérsias que surgiram desde os primeiros tempos do cristianismo,
que continuaram e ainda hoje se suscitam a propósito das duas genealogias, segundo Mateus e Lucas, por motivo das diferenças, omissões e contradições que se lhes imputam. O homem não quer compreender, já o temos dito, que seja qual for o objetivo espiritual que se tenha em vista atingir, necessário é se humanizem os meios que lhes são postos ao alcance para isso. A consequência é que os meios se tornam imperfeitos. Era a essas controvérsias sobre a genealogia humana atribuída a Jesus, já então suscitadas, que aludia o apóstolo Paulo na primeira epístola a Timóteo, versículos 4 e 5, dizendo: peço que não vos entretenhais com fábulas e genealogias sem fim, que mais servem para gerar disputas do que para fundar sobre a fé o edifício de Deus. Ora, o fim de todos os mandamentos é a caridade que nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Não vos prendais nos detalhes pueris de uma genealogia humana que só do ponto de vista dos hebreus e de suas tradições, como meio de preparar a missão terrena de Jesus, teve a sua razão de ser. Genealogia que os evangelistas, como narradores, e cada um dentro do quadro que lhe fora traçado, tiveram que lembrar. Esses detalhes pueris vos fariam perder um tempo precioso. Deixai que os atilados da vossa época reúnam todas as suas forças para levantar e deslocar alguns dos pedregulhos com que topam. Não esqueçais que tendes de erguer uma montanha a fim de abrirdes passagem a uma estrada reta e unida que deveis traçar. Acabamos de dizer-vos que só do ponto de vista dos hebreus e de suas tradições, como meio de preparar o desempenho da missão terrena de Jesus, aquela genealogia humana teve a sua razão de ser. Efetivamente, confrontai com as palavras do anjo a Maria, conforme se lê no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 32, e com as do Cântico de Zacarias, conforme Lucas, capítulo 1, versículos 68 a 70, o que Jesus disse aos fariseus. Que pensais do Cristo? De quem é ele filho? De Davi, responderam. Como então, retrucou-lhes Jesus, que inspirado pelo Espírito Santo, Davi nos Salmos lhe chama seu Senhor por estas palavras: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu tenha reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo. Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? É o que se pode ler em Mateus capítulo 22, versículos 41 a 43 e Lucas capítulo 20, versículos 41 a 44. Não é evidente que desse modo Jesus, durante a sua missão terrena, preparou os homens a reconhecerem que aquela genealogia humana lhe era estranha, inaplicável, a receberem mais tarde, no tempo determinado por Deus, a revelação da sua origem e da sua natureza extra-humana? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.